Eu estava pronta para desistir. Depois que o Raul se foi, o silêncio dessa casa me sufocava tanto que eu só queria o fim. Mas a Luna, ela não me deixou partir. Esse anjinho de bigodes enxergou a doença no meu peito muito antes dos médicos. Se não fosse o seu olhar insistente e o seu alerta silencioso, eu não estaria aqui hoje. Ela não salvou apenas o meu corpo do câncer. Ela resgatou a minha alma da escuridão. Minha pequena guardiã, obrigada por me ensinar a viver de novo. Helena não conseguia mais dormir. Daquela casa, que outrora fora o seu maior refúgio de paz, transformara-se, com o passar dos meses, em um peso sufocante sobre o seu peito. No entanto, naquela noite de inverno, o peso que ela sentia não era apenas o da solidão ou das memórias que insistiam em assombrar os corredores escuros. Era um peso físico, morno e inexplicavelmente rígido. Pela quinta noite consecutiva, Luna estava lá. Ela permanecia imóvel, como uma sentinela esculpida em mármore cinzento, posicionada exatamente sobre o lado esquerdo do edredom. Seus olhos dourados, que normalmente brilhavam com a curiosidade vibrante de um felino, estavam fixos em um ponto invisível sobre a pele de Helena. Ela não piscava. Não buscava o movimento das sombras que as árvores lá fora projetavam na parede do quarto. Ela apenas mirava, com uma intensidade quase sobrenatural, a região do coração de Helena. A gata não miava pedindo por ração, não buscava o calor das cobertas para se aninhar e não tentava brincar com os pés da dona sob os lençóis. Havia algo de solene e assustador naquela vigília silenciosa. Era como se Luna estivesse enxergando uma escuridão que os olhos humanos, limitados pela biologia e pela negação, eram incapazes de detectar. Helena sentia um arrepio percorrer sua espinha a cada vez que tentava mover a gata e recebia como resposta um olhar de advertência profunda. O instinto humano possui uma sabedoria ancestral que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia, mas no silêncio da madrugada ele grita. Naquela terça-feira cinzenta de junho, quando o frio de Curitiba parecia penetrar até a medula dos ossos, Helena finalmente cedeu ao terror que aquele comportamento felino despertava. Ela decidiu que não podia mais fingir que Luna era apenas uma gata excêntrica. Havia uma mensagem sendo transmitida através daqueles olhos cor de âmbar, e ignorá-la poderia ser o erro final de sua vida. Ao entrar no consultório médico, o cheiro de antisséptico e a brancura estéril das paredes pareceram acelerar o ritmo de seu coração. Quando os resultados dos exames preliminares chegaram, o tempo simplesmente parou de girar. O médico falou sobre carcinoma ductal invasivo, sobre estágios iniciais e sobre a agressividade das células. Mas a frase que ecoou na mente de Helena, sobrepondo-se ao zumbido de desespero em seus ouvidos, foi que, se ela tivesse esperado mais 6 meses, as chances de cura seriam nulas. Naquele momento, a imagem de Luna, sentada sobre seu peito naquelas noites insones, brilhou em sua mente como um farol. Luna não era apenas um animal de estimação resgatado da chuva. Ela era um anjo de bigodes, uma guardiã silenciosa que havia detectado a assinatura química da morte antes mesmo que qualquer sintoma físico se manifestasse.
Esta é a história de como uma criatura de apenas 3 quilos travou uma batalha contra o destino, ensinando que ninguém, absolutamente ninguém, precisa atravessar o Vale das Sombras sem uma mão ou uma pata para guiar o caminho. Para compreender a magnitude desse milagre, precisamos voltar no tempo e entender quem era Helena Cardoso antes de Luna surgir na sua vida. Aos 58 anos, Helena era uma mulher que parecia ter envelhecido décadas em um intervalo de apenas 1000 dias. A tristeza profunda não costuma bater a porta com tambores e anúncios. Ela se infiltra como uma névoa rasteira, apagando as cores da mobília e o sabor dos alimentos. 3 anos antes, o mundo de Helena havia implodido. Raul, seu companheiro de 32 anos, partiu de forma fulminante. Um ataque cardíaco no jardim deixou para trás um vazio que nenhum consolo humano parecia capaz de preencher. A casa transformava-se em um mausoléu de recordações estáticas. Helena preparava café para 2 pessoas, apenas para desabar em choro ao perceber o erro diante da xícara fumegante. Ela colocava 2 pratos na mesa, um para si e outro para o fantasma de uma vida que não existia mais. Certo dia, ela percebeu com horror que havia passado 48 horas sem pronunciar uma única palavra em voz alta. A solidão a havia engolido inteira e ela estava pronta a desistir. A ideia de não acordar no dia seguinte já não a assustava. Pelo contrário, parecia um alívio gentil. Foi exatamente nesse ponto de ruptura absoluta que Luna apareceu. Foi em uma noite de chuva torrencial que Helena ouviu um choro agudo vindo da lixeira em frente à sua casa. Ao iluminar o local, ela viu uma gata cinza e branca, tão magra que suas costelas pareciam querer perfurar a pele. O animal estava imundo, com uma ferida aberta e purulenta na pata traseira. Luna estava morrendo nas ruas, enquanto Helena estava morrendo dentro de si mesma. Quando seus olhos se encontraram, houve um reconhecimento imediato de almas feridas. Helena não resgatou a gata por uma bondade consciente, mas porque sentiu que, se deixasse aquela vida se apagar, ela estaria selando seu próprio destino. A travessia para a recuperação de ambas não foi simples. Helena descobriu que cuidar de um ser tão vulnerável exigia que ela voltasse a se cuidar. Pela primeira vez em anos, ela tinha uma rotina que não era meramente sobreviver, mas sim nutrir. Enquanto limpava a sujeira das ruas do pelo de Luna, Helena sentia que, de alguma forma, também estava limpando a poeira de sua própria alma. O motorzinho ruidoso do ronronar da gata parecia ter o poder de consertar as fissuras invisíveis de seu coração. No entanto, à medida que Luna recuperava sua saúde, seu comportamento começou a sofrer uma mutação inquietante. Ela tornou-se a sombra de Helena com uma obsessão geográfica em seus movimentos. Luna posicionava-se invariavelmente do lado esquerdo de Helena, pressionando a pata exatamente sobre o peito esquerdo. Se Helena se deitava, a sentinela se postava ali, imóvel. Mas não havia alegria no olhar de Luna. Havia uma urgência, uma advertência silenciosa. Luna parou de brincar. Ela passava horas olhando-a nos olhos e depois baixando o olhar para o próprio peito. Sob a superfície da pele, algo começava a se transformar. Helena sentiu um pequeno nódulo, mas sua mente, mestre na arte da negação, criou 1000 desculpas. Mas Luna não aceitava desculpas.
Foi na 17ª noite dessa vigília que o ponto de ruptura final aconteceu. Luna não se limitou a pressionar a pata. Ela emitiu um grito. Foi um miado agudo, um alerta primitivo que cortou o silêncio da casa como uma lâmina de aço. Helena percebeu que o nódulo parecia ter dobrado de tamanho. Foi naquele momento que a ficha caiu. Luna não estava pedindo carinho. Ela estava tentando salvar a vida da pessoa que a salvara da chuva. Os dias que se seguiram ao diagnóstico foram um borrão de salas de espera geladas. O médico foi direto. O câncer era agressivo e o tempo era o único aliado. Ao receber a notícia da cirurgia de emergência, Helena desabou no chão da cozinha. O barulho de um prato se quebrando ecoou como o som de sua própria esperança se partindo. Mas entre os cacos de porcelana, uma presença quente se fez sentir. Luna caminhou calmamente e encostou sua cabeça no pescoço de Helena, oferecendo o único consolo que fazia sentido naquele caos. A batalha contra a doença foi exaustiva, mas em todas as manhãs, Luna estava lá. Ela se tornou a enfermeira mais dedicada do mundo. Para Helena, o milagre menor que não estava apenas no olfato da gata, mas na escolha de Luna em permanecer ali, servindo de menor escudo contra o desespero. Hoje, 3 anos se passaram desde aquela noite em que o grito de Luna mudou tudo. Helena está em remissão completa. A casa, antes um mausoléu de silêncio, hoje é preenchida pelo som da vida. Helena voltou a cultivar as flores de Raul, mas agora as azaleias parecem brilhar com uma intensidade nova. Ela aprendeu que a vida é um ciclo de perdas e ganhos, e que uma nova forma de amor pôde florescer. Helena entrou naquela jornada como uma mulher que esperava o fim, e saiu dela como uma sobrevivente. Luna não salvou apenas o seu corpo físico, ela salvou a alma de Helena da apatia e da desistência. Elas não se salvaram sozinhas. Foram salvas pelo vínculo invisível que une todas as criaturas vivas que escolhem o cuidado em vez do abandono. Muitas vezes, o socorro que pedimos em nossas orações não vem em forma de palavras. Às vezes, o milagre tem 4 patas, um par de orelhas atentas e um ronronar que soa como o próprio ritmo do universo. Nunca subestime a inteligência e a sensibilidade de um gato. Eles são os guardiões dos portais que ligam o físico ao emocional. No canal Gatos que Guiam, acreditamos que cada uma dessas histórias merece ser contada, pois elas nos devolvem a fé na vida. A transformação de Helena é a prova de que o destino pode ser reescrito. Onde havia sombra, agora há luz. Onde havia silêncio mortal, agora há o som suave das patinhas de Luna. Nunca duvide de que você é importante o suficiente para ser salvo por um anjo de bigodes. Esperamos que a trajetória de Helena e Luna tenha trazido calor ao seu dia. A jornada de Helena continua, agora com passos firmes. E Luna, a sentinela que virou enfermeira, continua lá, vigilante, refletindo a paz de quem cumpriu sua missão. A vida é um presente sagrado. Até o nosso próximo encontro, e lembre-se sempre: observe, ouça e sinta. O seu guia pode estar agora mesmo ronronando ao seu lado,